Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Meus queridos, como que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meus amados, vamos para uma breve reflexão bíblica da parte de Deus para os nossos corações. E o seguinte tema, meus amados irmãos, que iremos abordar é o seguinte: não consigo acreditar. Não consigo acreditar. E o capítulo e o versículo a qual nós iremos abordar em relação a esse assunto, eu não consigo acreditar, está no livro de Neemias, meus amados irmãos, no capítulo de número 4. E este capítulo, esses versículos, meus amados irmãos, começa dizendo: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a difamar os judeus. Meus irmãos, algumas estratégias e práticas para que nós podemos lidar com a oposição. Porque todos os dias, meus amados irmãos, nós somos tentados a abrir mão do chamado, abrir mão de reconstruir algo para Deus. Diga-se de passagem, até o Alternativa Resende, ou seja, o Cristiano Resende do canal, já ouviu oposições, palavras contrárias, até mesmo negatividade. Já não passou da hora para você desistir de estar reconstruindo, tentando reerguer, ou levantar, ou fazer, ou cavar, ou simplesmente levantar os muros? Quantas das vezes, meus amados irmãos, por quê? Porque todos os dias, infelizmente, acontece que a oposição, ela trabalha, meus amados irmãos, para tentar destruir, para tentar fazer com que você venha a não reconstruir, que você não venha a exercer o seu chamado, a trabalhar em prol ao reino de Deus. Isso eu digo, infelizmente, que a oposição, ela está aí. E Neemias, no capítulo 4, meus amados irmãos, é marcado por uma série de ataques e conspirações contra os judeus. Porque enquanto eles, meus amados irmãos, trabalhavam na reconstrução das muralhas de Jerusalém, Sanbalate, meus irmãos, o governador samaritano, ele ridicularizava, ele humilhava os judeus. Porque, meus amados irmãos, é assim que funciona. Eu digo infelizmente, porque enquanto nós estamos parados, quietos,
as provações, as lutas, ela vem normal. Mas com Cristo a gente prossegue e continua caminhando. Mas quando a gente se põe de pé para reconstruir ou realizar algo, Sanbalate se levanta. Ele começa a ridicularizar, ele começa a zombar, ele começa a dizer palavras contrárias, dizendo que não dará certo. E Sanbalate, meus amados irmãos, o governador samaritano, ele tenta desmoralizá-los, até mesmo com a sua campanha psicológica. Enquanto Tobias e Gesem conspiravam para atacá-los, em resposta, Deus levanta Neemias. Neemias lidera os judeus em oração, estabelecendo, meus amados irmãos, um sistema de defesa para proteger os trabalhadores. Sanbalate pode se levantar, Tobias também, mas Deus sempre se levantará um Neemias para nos ajudar. Porque a confiança em Deus e a determinação para trabalharmos duro, que permitirão que os judeus resistissem a todas as ameaças, que concluíssem na reconstrução das muralhas em apenas 52 dias. Meus irmãos, a passagem é notável pela fonte de liderança de Neemias, que ele vai combinando a fé e o trabalho árduo para alcançar os seus objetivos. Vale a pena ressaltar que é interessante notar que Neemias usa uma linguagem severa em sua oração contra os seus inimigos. Mas é importante lembrarmos que ele estava orando, que ele estava clamando, que ele estava buscando em oração contra os inimigos, porque ele estava orando, buscando, clamando com a vontade de Deus, e que a vingança pertence a Deus, porque a vingança não pertence a você, nem mesmo aos seus punhos, nem mesmo com suas palavras torpes ou com atitudes incorretas, não. A Deus pertence a vingança. Porque, meus amados irmãos, a oposição de Sanbalate é a resposta de Neemias no capítulo de número 4, o versículo de 1 ao 6. Porque Sanbalate, ele ridiculariza, ele zomba o judeu, tentando afetar o seu psicológico. Mas Neemias, meus amados irmãos, ora a Deus,
e confia em Deus a sua ajuda. Glória a Deus por isso, aleluia. Não consigo acreditar. Oh meu Deus, a conspiração de Sanbalate e a estratégia de Neemias. Sanbalate conspira com outros inimigos de judeus, incentivando a atacá-los, no capítulo de número 4, versículo de 7 ao 9. Neemias e os judeus, eles oram, eles clamam e se defendem com as armas. Meu Deus, que palavra! Meus amados irmãos, é literalmente preocupante, porque Sanbalates sempre existirão em nossas vidas, mas vale a pena ressaltar e lembrar a você: ore de acordo com a vontade de Deus, para que Sanbalate caia por terra, para que Tobias caia por terra. Entenda o propósito de Deus, mesmo eu não consigo acreditar, mas acredite, Deus, Ele surpreendeu Neemias. Deus surpreendeu os judeus que oravam, clamavam e se defendiam. Meus queridos, fique com esta reflexão bíblica da parte de Deus para os vossos corações, e que Deus continue te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E muito obrigado.